Está começando mais um Comentando no QG. Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo. E depois de um final de semana parado, vamos lá, vamos falar de... já me perdi no começo, mas vocês já leram aí? Já leram não, né? Já viram a imagem de capa? Nossa thumbnail. Hoje eu vou falar de anime, hoje eu vou falar do The God of High School, né? Modelo do coleginho, né? Um anime de lutinha, porradinha, que ganhou sua versão dublada nessa semana que passou na Crunchyroll. Eu assisti a dublagem, fiquei enrolando pra caramba pra ver esse anime, e agora eu assisti, e agora eu quero falar um pouco dele, tá? Mas antes, nada melhor do que a gente fazer uma rápida introdução para quem porventura não conheça The God of High School. O anime ele é baseado no manhwa de mesmo nome, escrito e ilustrado por Yeonje Park. Foi publicado na plataforma Webtoon desde abril de 2011 até outubro de 2022, ou seja, terminou alguns meses atrás, com um total de 569 capítulos e um capítulo extra ali para agradecimentos. Até o presente momento de encadernado, na Coreia tem 3 volumes só, mesmo já tendo encerrado na plataforma, que inclusive está disponível para quem quiser ler na plataforma de forma oficial. Todos os capítulos estão disponíveis em inglês. E tem a fan tradução que vai até o 468, que está oficialmente na plataforma. Isso é bom frisar desde já. Não estou sendo pago por nenhuma parte que eu vou falar nomes aqui, mas é bom a gente divulgar onde tem o oficial para que vocês confiram pelos aplicativos devidos, etc. Sei que tem lá outros métodos, mas a plataforma da Webtoon eu acho legal destacar, porque a plataforma da Webtoon dá esse espaço para que o fã coloque sua fan tradução lá. Então assim, leiam pelo aplicativo da Webtoon, não tem nem propaganda e é muito bom. Tá, mas vamos falar um pouquinho assim, The God of High School, ele é... Eu queria achar um outro termo, né, mas é basicamente porradinha entre estudantes em troca de um desejo. E nesse meio tempo a gente vai conhecer o nosso protagonista, que é o Morijin, que ele mora sozinho, porque o avô dele deixou ele, e ele vai para esse torneio. E aí nisso ele conhece lá o Daehan, o Han Daoin e a Mirayu, que viram os amiguinhos dele, e nesse meio tempo os amigos são feitos ao longo da jornada, e aí vai se desenvolvendo uma luta que começa com porradinha normal e depois descamba pra uns absurdos nível Fuma no Kojiro, e eu acho isso maravilhoso. Tá, feitas as devidas apresentações, o anime de The God of High School ele foi produzido pelo MAPPA. Só deixa eu confirmar. Isso, ele foi produzido pelo MAPPA. Foi lançado no ano de 2020, mais precisamente na temporada de julho. Foi exibido de 26 de julho de 2020 até 28 de setembro de 2020. Tendo ao total 13 episódios. Vale mencionar desde já que o anime ele se encerra com um final próprio, tá? Ele deixa um ganchinho ali ou outro para continuações, mas ele é mais fechado. Ele tem como diretor o Park Seong-ho, né, o Seong-ho Park, que posteriormente ele trabalhou em outros animes do estúdio, vídeo Jujutsu Kaisen, que tem umas cenas de ação muito boa e o pessoal elogia muito. E The God of High School, ele... Isso é interessante mencionar, que eu tô com a plataforma aberta aqui, que é o MyAnimeList, que é uma das principais para esse tipo de análise. E na plataforma ele menciona que os streamings que possuem os direitos lá fora, né, são 2, que é a Crunchyroll, que inclusive é que detém os direitos aqui no Brasil. Só que lá fora, pelo que tá marcado também, a Netflix exibiu o anime. Então, assim, ele é um original da Crunchyroll que foi para a Netflix em alguns países. Então, não sei muito bem explicar isso. Vale mencionar que antes desse anime a gente teve um MV, né, anos atrás, bem na época que o manga começou a se publicar, tava em publicação, que o manhwa tava em publicação, há uns 6 anos atrás, então em 2016 ali, nós tivemos um manhwa com a música da Yoma, que por sinal um manhwa é um MV bem legalzinho, pra você ter uma noção do que esperar da série, e tem até algumas diferenças que são bem perceptíveis quando você pega o conceito geral do anime. O anime na plataforma em questão, no MyAnimeList, ele tem nota 7.7, 7.07, que não é uma nota ruim, né? Mostra que a galera gostou bastante, e eu vou apontar alguns quesitos que eu acho que foram de maior agrado do povo. Mas assim, eu quero deixar muito claro que pra mim é um anime que é um arroz com feijão bem feito. Ele basicamente cumpre bem o que ele promete. Porque o que você espera de um The God of High School se não porrada? Né, uma bobajada ali pra você se divertir, ter bons momentos, e é basicamente isso que ele te entrega. E talvez por isso ele não esconda o principal defeito de The God of High School, que é ter um roteiro muito simples, enquanto tenta ser complexo demais. The God of High School, ele é basicamente isso. O anime, ele não tenta ter algumas sutilezas que o manhwa, né, inclusive eu tô no segundo arco do manhwa, eu tô enrolando para continuá-lo.
Mas o manhwa, ele tenta ter algumas sutilezas com relação a alguns pontos que o anime mesmo não tem. Um exemplo prático disso é a grande revelação de o que o Morijin na realidade é, né? Porque ele tem alguns rolês lá que vai explicando. Não vou entrar em spoiler, porque eu não sei se você que está ouvindo isso assistiu o anime todo ou deu o manhwa. Mas tem alguns pequenos conceitos com relação ao Morijin que eles são no manhwa melhores trabalhados. Há uma maneira melhor do autor de mexer com o suspense. Já no anime, não. No anime, eles realmente dão muitos indícios do que pode ser e tal. Um exemplo prático é que o Morijin, ele gosta muito de comer banana no anime. Isso, inclusive, tem um momento que ele fala, eu tô com fome, eu quero banana. E você fica tipo... Se você já sabe da revelação ali mais pra frente, você fica meio... Isso não está muito sutil, isso já me deixa com uma pulga de que talvez seja. Porque tem toda essa inspiração. Mas é bem interessante. Assim como o ponto principal, né, que é essa questão dessas sutilezas, elas não são tão bem trabalhadas. Muitas cenas, elas obviamente sem suprimidas em um mérito meio arriscado. Porque o manhwa, o que eles pegaram para adaptar no anime, eles pegaram todo o primeiro arco, né, as regionais, né, do The God of High School, e as nacionais, e a nacional. Então, eles pegaram o que seria equivalente a cerca de uns 120 capítulos, 115 capítulos mais ou menos, porque eles tiram uma parte do final ali, que é quando eles alteram, para adaptar em 13 episódios. E vale mencionar que manhwa, ele tem uma diferença muito grande, né, o webtoon, porque como ele é alongado, a gente não consegue ter muitas vezes essa noção de espaço, mas muitos deles não são necessariamente capítulos curtos, tem capítulos que são mais longos que outros, né, enquanto alguns capítulos têm essa liberdade criativa de ter, quiçá, 16 páginas, tem outros que vão ter 30, e assim vai indo. Agora o High School não mantém necessariamente essa constância, e isso prejudica um pouco, porque alguns dilemas, alguns dramas, eles somem um pouco, assim, para dar um mérito maior, um foco maior nas cenas de luta. Não que isso seja ruim, que isso fique muito claro. As lutas são muito boas, os momentos de ação são muito bem executados, e é um show à parte. O The God of High School, ele é esse show à parte, ele brilha os olhos, você se diverte muito. Só que os momentos que você vê, assim, que poderiam ser mais focados, trabalhar melhor o roteiro, tirar até mesmo algumas possíveis conveniências, né, de serem apenas conveniências por serem, elas não são feitas. E um exemplo prático disso é muito com relação a toda a segunda parte, porque a segunda parte a gente tem muitos momentos de mini arcos ali de treinamentos. E todos esses arcos de treinamento, eles simplesmente somem. Alguns deles depois viram comentários de recordação, como quando o Mori usa a técnica de acupuntura de um dos 6, do velhinho dos 6, e mostra um recap ali, um momento dele lembrando dessa conversa com o cara, e o cara explicando que a acupuntura libera e extrai todo o poder. Isso no manhwa é melhor mostrado, você inclusive vê ele se recusando a treinar com o velhinho e tal, demora um pouco. Já no anime, o anime meio que corta, porque realmente é um arco um pouco mais longo, e às vezes pode soar um pouco mais desnecessário, para dar mérito às cenas de ação, e no momento que precisa eles só recortam esse pedaço. Então, assim, são coisas que mostram que um dos maiores pontos, um dos maiores calcanhares, o principal calcanhar de Aquiles, eu tô me perdendo aqui muito, o principal calcanhar de Aquiles da série é basicamente isso. Ela é uma série de porrada, essencialmente. O roteiro, ele existe para servir as lutas. E não há nada de errado nisso. Pra gente, principalmente pra quem, como este que vos fala, que cresceu vendo Beyblade, vendo Yu-Gi-Oh!, etc., que em muitos casos o roteiro ele serve a um único propósito, que é mostrar o desafio que vem a seguir. Isso não é errado, isso não é ruim, mas quando você entende que o propósito pode ser alcançado de uma forma mais ampla e de uma forma mais agregadora, quando você trabalha o roteiro de uma forma mais inteligente, você percebe que The God of High School ele não trabalha tanto pelo roteiro, ele trabalha realmente para mostrar os desafios e para ir do ponto A ao ponto B dentro do padrão estabelecido, que são os 13 episódios. A ideia era começar mostrando o Mori e terminar no momento que fecha o arco, entende? Então isso é muito bem trabalhado, mas obviamente com pequenas ressalvas dessa questão de você matar alguns pontos do roteiro que poderiam ser mais explorados. Isso, num geral, torna a série fraquíssima ou ruim? Não, ela é muito melhor no saldo de execução, justamente porque a execução ela se dá de uma maneira dinâmica. Ela se pega e fala assim, já que o nosso foco é mostrar a lutinha, quando é pra mostrar a lutinha, as lutinhas são muito bem mostradas. Quando é pra mostrar a lutinha, é muito bem trabalhado isso. E você vê, os personagens eles têm um desenvolvimento no manhwa muito melhor, se eu for colocar de uma forma geral, de tudo que eu lembro. Mas no anime é um desenvolvimento que serve bem ao propósito que é ir do ponto A ao ponto B.
É óbvio que sim, como a ideia era simplesmente esses 13 episódios, isso fica bastante claro, especialmente pelo final. É óbvio que ninguém vai querer desenvolver mais do que seja necessário. Vai desenvolver o que é necessário para entreter o público e realmente provar-se que é um bom anime de lutinha. O que é. E isso eu vou repetir eternamente. God of High School é uma boa obra de lutinha. Como anime, é um anime de lutinha nota 7 de 10. 3,5 de 5. E não há como se tirar esse mérito. Por mais que você diga pra mim, eu não gostei, você não pode tirar o mérito que é um anime de lutinha muito bem feito para fãs de lutinha. É um entretenimento, é uma boa bobajada. E isso é um mérito da série, justamente por esse ponto de você saber que o manhwa, ele é longo pra cacete, ele vai mexer com muitos conceitos ali mais pra frente, pelo que eu já vi. Mas aqui o anime ele não quer se propor a ir além. Tanto que no final, é como eu disse, ele tem um leve gancho para se houvesse uma continuação, mas seria uma continuação que também já puxaria uma diferença muito grande do que é o anime, do que é o manhwa. Em especial por conta de algumas cenas que gerariam essa diferença. Aqui realmente não há essa preocupação em gerar tanta diferença. Aqui há essa preocupação em gerar um bom anime que seja divertido, que entretenha e seja um bom momento de luta. Mais do que isso, ele não tá se preocupando em entregar. E tá tudo bem. Ele realmente funciona por isso. E eu não sei como explicar isso de uma forma que não soe como se eu estivesse tentando puxar saco. Mas assim, ele é um bom anime. Ele é um anime, visualmente falando, ele é muito bonito. Em coreografia de luta, ele é muito bem feito. Mas é isso, é somente isso. Ele não é um anime que vai ter um roteiro excepcional. Pra você que gosta de obras de lutinha e quer ver obras de lutinha, obviamente é o tipo de anime que eu recomendo pra você. Com força. Putz, vai chegar o final de agora, especialmente agora, que esse anime, que como eles lançaram essa dublagem agora em dezembro, torna muito melhor eu falar dessa forma. Dezembro é época de quê? Natal, Ano Novo, etc. Putz, no meu Natal eu vou ficar em casa, não tem muito o que assistir, etc. Quero assistir alguma bobajada pra passar meu tempo. Mano, assiste The God of High School, são 13 episódios, você vai matar às vezes na madrugada, que às vezes você quer ficar acordado no Natal, e vai se divertir. Agora, você olhar pra minha cara e esperar um roteiro muito complexo, mano, você não vai achar. Vai ler o manhwa. O manhwa, ele não vai ser também tão complexo, mas ele ainda se sai melhor do que a encomenda. Isso é um ponto que eu acho que é legal a gente destacar. Eu acho que sim, se faz melhor. Porém, eu também não vou ficar aqui, mas podia mudar o mundo. Não, não podia e não vai mudar o mundo. Não adianta a gente esperar essa mudança de mundo de uma série que não vai fazer isso. Ela funciona bem e isso é o suficiente. E eu estou falando dessa forma, repetindo muito esse detalhe, porque eu acho que é essencial a gente fazer essa repetição, para que não fique aquela expectativa errada de que vai ser o anime que vai mudar a sua vida. Não vai, ele é um anime bem feito. Inclusive, o diretor ele é tão bom com cena de ação que depois, por exemplo, muitas cenas de ações boas de Jujutsu, o diretor de The God of High School está envolvido. Entende? Porque ele entende de fazer cenas de ação de uma forma que é legal, uma forma que é bem coreografada, e que realmente te dá aquela empolgação de querer acompanhar, entendeu? Porém, não é algo que vai mudar sua vida. Não espere isso. E vale mencionar um ponto que eu não falei lá no começo, mas já fazendo aqui nessas menções todas que eu estou fazendo. The God of High School também tem um jogo mobile para celulares, e que inclusive ele tem muito personagem, entendeu? Ele tem muito personagem, ele tem muitas coisas que podem ser vistas, inclusive como spoilers, para quem não viu o anime, para quem não leu o manhwa. Mas é bem legal, um joguinho bem bacana. Eu recomendo bem assim, se você nunca jogou, você baixar e jogar, tá dentro do padrão de jogos, né, de estratégia, etc, para se jogar, e dá uma jogada que eu acho que vale a pena sim para passar o tempo. Mas no ademais, no mais, whatever, é um anime que ele é um anime bem comprometido para diversão, né, com relação, e um ponto que eu acho interessante, dos dois animes baseados em manhwa que saíram dentro da Crunchyroll, obviamente tem mais, mas dos dois assim que saíram, que são da mesma plataforma que é da Webtoon, eu não tive vontade de ver o Tower of God, mesmo vendo que o mangá atualmente é publicado pela Panini e o anime tá lá dublado, vai ter uma nova temporada, mas tive vontade de ver o The God of High School quando saiu dublado, inclusive já vi inteiro e tal, e tô gravando esse episódio. Então, assim, fica um pouco assim, ponto pra mim. Eu prefiro uma bobajada do que uma série que realmente foca, assim, em ser mais cabeça, etc. Tá? Então, assim, pra quem não me conhece, tá aí uma boa explicação.
Mas fica a minha dica mestre aí, pra quem ainda não assistiu, assista The God of High School, o link eu vou deixar aqui embaixo pra vocês irem lá na Crunchyroll assistir, principalmente com a dublagem. Aproveita que se você não assinou, você pode assinar, você tem 14 dias grátis, estou fazendo uma propaganda de graça pra dona Crunchyroll, se alguém da Crunchyroll estiver ouvindo isso e quiser depois aí mandar um release pra nós e tal, agradeço, mas vai lá. Se não, vai ler o Webtoon. O Webtoon tá, como eu disse, o Webtoon é uma propaganda que eu faço também de graça, porque eu acho que é interessante. E não é nem publi, né? Isso é o que eu acho mais interessante. E se fosse, seria uma publi muito honesta, porque foi uma bobajada que eu gostei. Mas assim, você quer ler, mano? Vai ler oficialmente. E é aquilo, mas eu oficialmente não tenho em português. O aplicativo da Webtoon tem o Fan Translator, que é uma parte de fã, e você tem como ler com a tradução em português, os capítulos que tem lá. Então, assim, é uma forma de você ver de forma legalizada, né, vamos colocar assim, porque você tá vendo no aplicativo oficial, não tem propaganda, como eu disse, e é bem tranquilo. Inclusive, eu tô lendo por lá, então posso falar que não tem propaganda. Tá, mas assim, fica essa dica, assista ou leia, mas confira, assista, leia ou jogue o joguinho, mas confira The God of High School, que vale um pouco, vale seu entretenimento. Tá, agora só lembrando vocês, primeiramente agradecer a todos vocês que estão ouvindo, também pedir para que você que está ouvindo, quem ainda não indicou, indica para um amiguinho. Se cada um de vocês for indicando para um amiguinho, eu já falei isso, a gente tende a crescer cada vez mais. Como o podcast ele está em diversos agregadores, fica mais fácil para qualquer um ouvir. Ah, eu não gosto de ouvir pelo Spotify, prefiro o Deezer, tá no Deezer. Ah, eu prefiro o Amazon Music, tá no Amazon Music. Ah, meu celular é um iPhone, eu só tenho um Apple Podcast, tá no Apple Podcast. Putz, eu ouço no Spotify, principalmente está lá, então ouça. No Spotify, em qualquer um desses agregadores, tenha como avaliar, avalie, deem as suas 5 estrelinhas. Poxa, eu não acho que merece um 5, merece um 4, porque merece melhorar, etc. Mas dê sua nota, porque isso ajuda também a chegar em mais pessoas, o Spotify a dar uma divulgação maior, e até mesmo ele ver que vocês estão curtindo. Também lembrando vocês que, como eu disse, o Comentando ele é um podcast semanal, os episódios vão variar de 1 a 3 por semana. Semana passada tivemos 2 episódios, depois de uma semana intensa aí com mais de, sei lá quantos episódios, nem contei quantos episódios tinha, mas tem episódio pra caramba. A gente veio com episódios com uma semana mais tranquila com 2. Essa semana, muito provavelmente, com a certeza, teremos 3 episódios, então assim, não deixa de divulgar, não deixa de indicar para um amiguinho que você vê que gosta desse tipo de material, porque isso ajuda muito. Sempre lembrando, como eu disse, o podcast está disponível no Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music e Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer e Spotify. Então você tem aí o melhor agregador. Além disso, tem outros agregadores também no qual estão disponíveis. Sempre procure lá que você pode localizar. Onde não tiver, eu dou uma procurada e vejo na medida do que der para ir incluindo. Tá bom? E além disso, embaixo das minhas redes sociais, não deixa de me seguir por lá. Lá eu posto várias coisas agora. Essa semana eu vou estar postando bastante coisa aleatória, em especial porque é final de ano e tá no momento aí de eu começar a decidir algumas coisas de leituras, etc. Então, pra vocês saberem melhor, até ter um spoiler do que está por vir, não deixe de me seguir lá, tá bom? Por hora é isso, um abraço e nós fomos!